Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos falar sobre a palavra de Deus. Ou melhor, todas as nossas lições têm base, bíblica. Como nós já dissemos algumas vezes, nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática. Mas o título da lição de hoje é a palavra de Deus. E você sabe o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a revelação que Deus faz de si mesmo a nós, ao homem. Nós iremos orar neste momento para assim darmos continuidade ao estudo de hoje. Senhor Deus amado, somos agradecidos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito. Muito obrigada, ó Deus, porque temos a Tua palavra para nos orientar, para nos fortalecer. E cremos, Senhor Deus, que a Tua palavra é viva. A Tua palavra, Senhor Deus, nos dá a direção para vivermos, Senhor Deus, neste mundo. Nos dá a direção, Senhor Deus, para toda e qualquer situação. Pedimos-te, Senhor, neste momento que venhas estar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus, porque foi escrita por inspiração de Deus. As pessoas que a escreveram foram inspiradas pelo Espírito Santo. Lá em 2 Pedro 1:21, vamos ler aqui, diz assim: saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, tudo que está escrito aqui foi dado por intermédio do Espírito Santo de Deus, que é quem nos consola, é quem nos traz à memória coisas que precisamos lembrar. Então, tudo que está escrito aqui não foi por vontade humana, mas foi por homens que, direcionados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e que escreveram a sua palavra. Sendo a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina tudo que é importante para a nossa vida cristã. É nela que aprendemos como Deus age para nos salvar do pecado. Ela também nos ensina como viver da melhor maneira possível, sempre fazendo o que é agradável diante do Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 119, 11. Salmo 119, 11, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, ou seja, estudamos a palavra de Deus, lemos diariamente, nós aprendemos tudo que Deus, Ele quer que façamos. Então, quando a gente conhece a sua palavra, como está escrito aqui, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós sabemos que todos nós já nascemos no pecado, somos pecadores, porém, quando nós pecamos, quando temos conhecimento da palavra de Deus e o Espírito Santo, vem isso à nossa memória e precisamos nos arrepender. E muitas coisas nós evitamos de fazer justamente porque conhecemos o que está escrito aqui. Então, é importante nós termos a palavra de Deus na nossa vida, conhecermos a palavra para não sermos enganados. Quantas vezes, de repente, vem alguma situação que nós temos a oportunidade de errar, seja
quando estamos longe dos pais, na escola, no trabalho, e podemos fazer coisas erradas, né? Podemos, né, fazer coisas erradas e não fazemos justamente porque conhecemos a palavra de Deus. E isso é muito importante, tê-la em nossos corações. Olha que interessante aqui, ó. A palavra de Deus é tão essencial para nós quanto a comida. Por esse motivo, é importante entender o que é a palavra de Deus e procurar conhecê-la melhor. Né? Como nós não podemos deixar de nos alimentar, né? Porque senão nós morremos, temos que ter o nosso alimento diário para suprir as necessidades do nosso corpo. Assim, a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, porque só assim poderemos viver da melhor maneira possível diante do Senhor. A palavra de Deus revela o destino do mundo e de que maneira Deus julgará os homens. E sabe por que a Bíblia revela como será o fim? Porque ela permanece a mesma, não necessita atualização, porque Deus registrou, por meio das pessoas que escreveram sua palavra, inspiradas pelo Espírito Santo, tudo o que ele queria que soubéssemos até o fim dos tempos, e a vinda gloriosa de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, desde quando a Bíblia foi escrita, até os dias de hoje, nós podemos constatar que tudo que está na palavra de Deus são coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão. E aqui quando fala que a Bíblia, ela revela como será o fim, olha quanto tempo a Bíblia foi escrita e nós podemos ver coisas que há tempos atrás falavam que iam acontecer e estão acontecendo, né? Que são pestes, terremotos, guerras e mais guerras. Infelizmente, vemos hoje, né, nos noticiários filhos contra pais, pais contra filhos, e tudo isso está registrado na palavra de Deus. E conta como que serão as coisas, o acontecimento dessas coisas. Mas também está uma esperança, que é a vinda do Senhor, né, para nos buscar para uma vida gloriosa, uma vida eterna. Todo aquele que receber Jesus em sua vida, que o reconhecer como o Senhor e Salvador de suas vidas, né, um dia poderemos reinar, né, poderemos estar junto com Deus no céu, né, no lar celestial. A palavra de Deus permanece para sempre, pois é uma palavra pura, verdadeira. Ela não contém impurezas ou palavras que precisam se desculpar por possíveis erros. Por mais que o ser humano tente distorcer, né, a palavra de Deus, tudo que está aqui é verdadeiro, né? Como está escrito aqui, ela não precisa de desculpas, não precisa ser consertada, porque foi escrito assim, mas não é assim, não. Tudo que está escrito aqui é para ser seguido, pois a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Aqui contém também a vontade de Deus para as nossas vidas, que é sempre boa, perfeita e agradável ao Senhor. A palavra de Deus é a revelação do Pai. Vamos ler lá no Salmo 119, 105. É um versículo bem conhecido, né? E que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que possamos ter sempre
a palavra de Deus como nosso guia, né? Que possa iluminar nossos passos, os nossos caminhos, por onde quer que andarmos, possamos ter essa palavra guardada no nosso coração, para assim vivermos a cada dia melhor, evitando errar, evitando trazer problemas para as nossas vidas. Através do conhecimento, lendo a palavra de Deus. Eu sei que hoje em dia nós temos a vida corrida, né? Quem trabalha, quem estuda, né? E se dedica para conseguir algo melhor. Eu sei que precisamos disso também. Mas temos que achar um tempo para lermos a palavra de Deus, ouvir a sua voz e orarmos a Deus também, colocar os nossos anseios, as nossas dificuldades diante do Senhor e principalmente os nossos agradecimentos. Agradecer porque um dia Ele usou pessoas como nós para escrever essa palavra e hoje está falando aos nossos corações. É por meio da palavra de Deus que ouvimos a sua voz, né? A palavra de Deus é o que Deus tem para nós e quando oramos a Ele nós estamos se colocando a Ele. Nós sabemos que Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas dificuldades. O que a gente fala com Deus, Ele já sabe. Mas é preciso estarmos com essa comunhão, estarmos conectados com a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar você, Junior, no discernimento da sua palavra. O que de repente vocês ainda não entendem, peça uma orientação, né, aos pais, a um líder da igreja, e assim Deus irá nos ajudar sempre para entendermos a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar, nos dando um início de semana guiada por Ele, e que possamos, nessa confiança, nessa fé em Deus, que Ele tem sempre o melhor para nós. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus.